sintomas de vários problemas respiratórios podem ser confundidos com os da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Para falar sobre a relação entre o coronavírus e as alergias respiratórias, conversamos agora com a coordenadora do Departamento Científico de Alergia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, doutora Renata Coco. Bom dia, doutora. Obrigada pela sua atenção com a Jovem Pan. Boa tarde, Adriana e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Doutora, começou então a campanha da vacinação contra a gripe, a primeira fase já está acontecendo. Todo mundo deve tomar a vacina, cada um na sua fase, ou tem quem deva evitar ou não tomar, por exemplo, ter alergia à vacina? Isso pode acontecer? Então, Adriana, o que acontece assim, uma grande preocupação dos pacientes que têm alergia a algum tipo de alimento sobre a composição, seja de vacinas ou de produtos industrializados, enfim, de fontes onde possa ser encontrada essa proteína que é o grande vilão das alergias. Na questão da vacina da gripe agora, sempre que existe essa campanha, nós recebemos algumas solicitações a respeito. Quem é alérgico a ovo pode tomar a vacina da gripe? Porque, na verdade, são 3 as vacinas que contêm algum tipo de proteína do ovo. A de sarampo, a da gripe e a da febre amarela. Tá. A do sarampo, ela é uma vacina muito segura, mesmo pacientes com formas gravíssimas da alergia podem tomar, não precisam de observação, é bastante segura. No outro extremo, a febre amarela, ela demanda mais cuidados. Nos pacientes que são, de fato, diagnosticados com alergia a ovo, ela deve ser feita de uma forma diferente, protocolada, fracionada, por médicos experientes e ambiente apropriado. A vacina da febre, da gripe, ela ficava no meio termo, seria assim um sinal amarelo. E os consensos variavam bastante a respeito dessa indicação, dessa confirmação, pode ou não pode. Agora, em fevereiro de 2020, saíram algumas diretrizes de sociedades nacionais e internacionais que falam que sim, assim, é bastante favorável, porque a quantidade de ovo nessas vacinas é pequena o suficiente para deflagrar reações mesmo nos pacientes mais graves. O que a gente pede é que essa indicação da onde seja administrada fique a critério médico. Aqueles pacientes com reações mais graves, que a gente chama de anafilaxia, eles podem receber a vacina num ambiente onde haja um profissional de saúde para excesso de zelo, mas eles têm que fazer. Essa vacina, principalmente nesse momento, ela inibe um vírus a mais aí no ambiente. Como você bem disse antes, ela pode ser assim um fator de confusão, né, entre o coronavírus ou a influenza. E essas crianças devem ser mesmo eliminadas, ou pelo menos protegidas da forma mais possível, assim, em relação a qualquer afecção respiratória que possa desencadear ou piorar um quadro respiratório. Com certeza. Doutora, o Vitor Brown está aqui conosco também. Doutora, e a senhora falou sobre os pacientes, então, que têm algum tipo de alergia respiratória. Dá para diferenciar, tem dicas para diferenciar essa alergia respiratória da infecção pelo coronavírus? Sim, Vitor, isso é uma outra pergunta que está sendo bastante questionada para a gente nesse momento. Geralmente, o paciente alérgico, ele já se sabe alérgico. Ele deve ser um paciente que já está sendo acompanhado. A gente sempre pede assim, não perca o contato com o seu médico, seja pela forma que for, assim, telemedicina, mas continue esse tratamento. As crises de alergia, elas geralmente não cursam com febre, e elas também não são quadros tão agudos. Quando a gente fala de um sintoma respiratório, principalmente pelo coronavírus, são quadros mais graves, cursam com febre, cursam com falta de ar bem importante. Então, a não ser aquele paciente asmático, que de fato pode ter uma falta de ar nesse nível, geralmente as alergias das partes mais elevadas do trato respiratório, rinites, por exemplo, elas não cursam com um quadro tão agudo, tão grave e nem com a presença de febre. Quais devem ser as maiores preocupações de quem tem dificuldades respiratórias, alergias nesse momento da pandemia? Manter o seu tratamento, Adriana, é a coisa mais certa que nós conseguimos falar.
As alergias, de uma forma geral, elas são doenças inflamatórias, elas requerem medicações específicas anti-inflamatórias. Então, no caso da asma, são os corticoides inalados, no caso da rinite, são corticoides tópicos nasais. Todos esses corticoides, eles têm uma absorção muito pequena, então eles vão até o local da inflamação, desinflamam e menos do que 1% é absorvido para a circulação sanguínea. Então, são extremamente seguras. E eu preciso manter esse paciente isento dessas crises ou com a menor possibilidade possível para que, se ele contrair, seja coronavírus ou qualquer outra afecção respiratória, os sintomas não sejam tão graves e a evolução seja mais favorável. Certo. Ô doutora, e uma curiosidade, em relação aos casos de emergência, qual deve ser a orientação, a recomendação? Porque a alergia é uma coisa curiosa, muitas vezes você tem a alergia a algum alimento ou a alguma substância, enfim, a algo e não sabe, né? Você só descobre a partir do momento que entra em contato com essa substância, com esse produto ao qual você é alérgico. E aí o que fazer? Porque muita gente tem evitado procurar os hospitais, evitado procurar as emergências porque tem medo de contrair o coronavírus. E há uma própria recomendação dos hospitais para que se evite procurar de fato, caso seja possível reverter de alguma outra maneira o sintoma que você está sentindo. No caso da alergia, qual a recomendação? A pessoa deve procurar o hospital caso tenha uma reação alérgica? A gente classifica bem, Vitor, na verdade, a depender da gravidade. Se for uma reação, por exemplo, vermelho no corpo, né, aqueles vermelhos em alto relevo que a gente chama de urticária, às vezes com inchaço de olhos, de boca, a depender da gravidade, da disseminação e do motivo pelo qual ele está aparecendo, isso pode ser contornado com anti-histamínicos e às vezes corticoides via oral de forma pontual. Esse paciente sempre deverá ser orientado, especialmente pelos alergistas, como proceder nessa hora. Nunca automedicação, né? O ideal é que, se o paciente nunca utilizou, que ele seja orientado como fazê-lo para a dose, para o tipo de medicação e para saber se aquela medicação de fato é efetiva para aquele quadro clínico. Para aquelas reações que a gente chama de anafilaxia, o que é anafilaxia? Ela pode ser o comprometimento de 2 ou mais sistemas. Então, alguma coisa do trato gastrointestinal, por exemplo, vômito imediato ou diarreia, associado com alguma coisa na pele, urticária, como eu falei, ou angioedema, ou respiratório. Então, isso demanda um tratamento específico com adrenalina, que deve ser aplicado na região lateral da coxa. Existe, para alguns pacientes mais graves, esse device, né, que a gente chama, esse dispositivo intramuscular mesmo, que eles podem lançar a mão. Agora, se for uma próxima vez, ou se o paciente não tiver esse dispositivo em casa, isso seria uma das poucas razões que nós orientamos, sim, precisa procurar um pronto-socorro e precisa, às vezes, ficar em observação por cerca de 4 horas, porque mesmo quando é tratada adequadamente, ela pode fazer uma coisa que chama reação bifásica. Então, algumas horas depois, ela pode ter um rebote dessa reação. Seria o único caso que, de fato, eu falaria, esse tem que ir para o pronto-socorro. Perfeito. Para encerrar, doutora, a evolução do coronavírus em cada paciente parece ser imprevisível, né? No paciente alérgico, isso também deve acontecer? O paciente asmático, Adriana, eu falaria assim, já que nós vemos que o alvo do coronavírus, o principal pelo menos, são os pulmões. Sim. Então, se eu já tenho um pulmão inflamado, vulnerável, com certeza o prognóstico desse paciente vai ser pior. E aí eu reitero mais uma vez assim, a importância de se manter o tratamento durante esse período da infecção, principalmente. Perfeito. Muito obrigada por conversar com a gente, doutora Renata Coco, coordenadora do Departamento Científico de Alergia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. Doutora, boa terça-feira e até uma próxima. Muito obrigada, foi um prazer. Nós que agradecemos, prazer nosso.